Boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus irmãos, para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então estamos chegando aqui mais uma vez para mais uma palestra pública online, mais uma palestra realizada à distância para atendermos a um compromisso pré-agendado com o Núcleo Espírita Kardecista Renascer, localizado no setor Morada do Sol, mais especificamente na rua Gustavo Henrique de Sá, aqui em Goiânia. Então estamos chegando para cumprirmos este compromisso à distância, como todos nós sabemos, devido aos problemas que estamos ainda enfrentando, causada aí pela pandemia do coronavírus, mas estamos aqui para estudarmos. Estamos aqui reunidos nesta sala virtual para continuarmos os nossos estudos, as nossas reflexões do Evangelho do Cristo. Mas antes de começarmos para nossa harmonização, buscamos aqui uma música do nosso companheiro de jornada, Roberto Moreira. Então, Roberto Moreira fará a nossa harmonização. Para na sequência, após a música de Roberto Moreira, faremos a leitura de uma mensagem, para na sequência fazermos a nossa prece e aí iniciarmos a nossa exposição do Evangelho, que hoje falaremos acerca do maior presente, o nosso maior patrimônio, aquilo que Deus nos concedeu pela eternidade, chamada vida. Então, ouçamos Roberto Moreira. Se a dor te surpreender e o vazio encher o coração, traz de volta a vida com o amor e a oração. O amor vai te transformar e a prece te fortalecer e a vida renova, enche de paz o coração. Se a dor te surpreender e o vazio encher o coração, traz de volta a vida com o amor e a oração. O amor vai te transformar e a prece te fortalecer e a vida renova, enche de paz o coração. Tenha sempre na mente o amor e a oração. Boa noite a todos mais uma vez. Belíssima música, belíssima reflexão para este início de reunião. Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Alguns companheiros ainda não haviam chegado
a esta sala virtual, quando iniciamos a nossa transmissão ao vivo. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, faremos agora a leitura de uma mensagem para, na sequência, iniciarmos a exposição do Evangelho. A mensagem que escolhemos para este momento, para esta noite, tem como título Arte de Conviver, que nos diz da seguinte maneira: é uma mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz. Então, Joana de Ângeles nos diz da seguinte maneira sobre esta arte da convivência: aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Nós temos aquela mania de não aceitarmos as pessoas como elas são. Então, aceitemos essas pessoas como elas nos apresentem. Que te desagrada, neste caso aí, normalmente essas pessoas nos desagradam, até este enfermo e talvez não o saiba, ou seja, talvez até esteja enfermo e nós não sabemos. Este companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Então, se a pessoa está numa condição de doente, quase todos nós estamos aqui na Terra, nessa condição de doentes, estamos aqui internados em tratamento. Infelizes de nós que ainda não nos recuperamos, ainda não adquirimos a verdadeira saúde. E aí ela diz na sequência: aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A Terra é um grande hospital de almas. Então, Joana aqui nos afirma que a Terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não como pretendes que seja. Então, que possamos conceder a liberdade para as pessoas, para que elas sejam quem realmente elas são, e que possamos nós também sermos como nós somos. Vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos carnais, para uma melhor concentração e elevação dos nossos pensamentos, rogando neste momento a Jesus de Nazaré, aos espíritos amigos que aqui se fazem presentes, bem como presentes nos lares de cada um desses companheiros que se encontram representados nesta sala virtual, companheiros e companheiras de jornada. E rogamos a estes nossos companheiros, anjos de guarda, em nome de Jesus, que possam amparar e sustentar, consolar, em especial, aqueles corações mais desalentados, aqueles corações que neste momento estão sentindo a dor daquilo que nós chamamos de separação. Mas como nós sabemos, não é uma separação pela eternidade, apenas uma separação física momentânea, que possamos receber este amparo, este consolo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez falando sobre o nosso compromisso aqui para esta noite, atendendo ao compromisso pré-agendado com o Núcleo Espírita Kardecista Renascer, localizado no setor Morada do Sol, aqui em Goiânia. Então, estamos realizando esta atividade de forma virtual, por não termos condições de estarmos presencialmente no salão da instituição, devido às restrições pelas quais nós estamos passando. Então, hoje estamos aqui para falarmos acerca do nosso maior patrimônio, a nossa maior concessão por parte de Deus, chamada vida. Esta concessão, a vida,
o dom de Deus ou um dom de Deus. Então estamos todos aqui nesta imensa mansão divina, aqui na Terra, como sendo um pequeno apartamento desta imensa mansão divina incrustada no universo. O planeta Terra, como nós vimos nas palavras de Joana de Ângeles, este imenso hospital, onde a maioria dos seus habitantes estão aqui na condição de internados, na condição de doentes em tratamento. Então, que possamos aproveitar aqueles de nós que aqui nos encontramos em tratamento, que já não alcançamos ainda aquela condição de trabalhadores, de verdadeiros servidores do Senhor, que ainda não nos encontramos na condição de enfermeiros ou de médicos em nome do Senhor Jesus, que possamos, com o nosso esforço, alcançarmos esta condição. Então aqui nós começamos estas reflexões acerca deste dom de Deus, a vida, porque como nós sabemos, a morte não existe. O que existe é apenas vida. No universo só existe vida e vida abundância, em abundância. Conforme nós sabemos, conforme os espíritos amigos nos falam, nos alertam, que aquilo que nós chamamos de morte nada mais é que uma transformação, uma passagem momentânea de um plano mais denso aqui da Terra, o plano material, para o outro plano, aquele plano mais rarefeito, o chamado plano espiritual. Então aqui nos encontramos em aprendizado, aqui nos encontramos para a nossa educação. E como nós encontramos lá na Bíblia, lá na Gênese mosaica, sobre a criação, vejamos como Moisés registrou lá no início da Gênese, no capítulo 2, no versículo 7, como foi que nós fomos criados simbolicamente falando, porque aqui, assim como em toda a Bíblia, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos muita simbologia. Então aqui sobre a vida, sobre a criação, vejamos a simbologia que Moisés utilizou. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui Moisés registrou simbolicamente aquele momento em que nós ganhamos uma identidade, que na doutrina espírita nós encontramos de uma forma bem clara esses esclarecimentos, em especial na questão de número 76 de O Livro dos Espíritos, que nos fala sobre o momento em que ganhamos uma identidade. Aquele momento em que saímos da condição de um princípio inteligente para uma inteligência, ou seja, no momento da individualização do princípio, aquela transição do princípio inteligente para uma inteligência. Aí nós recebemos o sopro de vida, o sopro divino, e a partir daí não morreremos jamais. Temos a eternidade pela frente. E aí nos diz ainda, na Bíblia, no Antigo Testamento, lá em Provérbios, ouve, meu filho, recebe minhas palavras e se multiplicarão os anos de tua vida. Guarda teu coração acima de todas as coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. E aí nos diz sobre a brevidade da vida, o prazo que nós temos aqui entre uma existência carnal e o retorno para a pátria espiritual. Então, simbolicamente falando, lá nos Salmos, no capítulo 38, versículo 6, nos fala que a nossa vida aqui, como ela é um sopro, ela é tão passageira que ela é como se fosse a largura da palma da nossa mão. Tanto que ela é breve. Assim nos registra lá nos Salmos. É sabedoria divina sobre a nossa vida. E em falando em vida, trazendo para dentro da doutrina espírita, não podemos deixar de citar e lembrar
a primeira questão de O Livro dos Espíritos. Já que estamos falando de vida, já que estamos falando de Deus, já que Deus é a própria vida e até muito mais do que a própria vida, porque foi Ele quem criou a vida, então Ele é maior do que a vida. Mas como nos faltam palavras, o que nós podemos dizer que Deus é a própria vida. Sem Deus, a vida não existiria. Então nos diz, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos, que é Deus? Que é Deus? Então, os espíritos amigos nos dizem, como nós sabemos, uma resposta bem sucinta, mas de uma profundidade, de um alcance enorme. Nos dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, tudo no universo tem sua origem, tem a sua causa primeira, tem o seu nascedouro, tem a sua gênese em Deus, a inteligência suprema ou supremada. Então, assim, os espíritos amigos nos trazem a informação sobre o que é Deus. E aí os espíritos amigos, continuando as reflexões acerca de Deus, acerca da resposta desta questão número 1, em Filosofia Espírita, livro de Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, nos diz o seguinte, Miramês, que não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. Como nos sentiríamos seguros aqui na Terra ou em qualquer lugar do universo que estejamos habitando se não tivermos esta segurança de que existe uma fonte criadora e imortal e que nós também somos imortais? Porque tudo que Deus cria jamais morre, apenas se transforma. Aquilo que nós achamos ou que denominamos morte, que para nós desaparece, por exemplo, o corpo físico, o corpo material nosso, assim como uma árvore na natureza, hoje nós sabemos que não desaparece da forma que nós achávamos que desapareceria, que desintegraria e pronto. Não, simplesmente desagrega na natureza e vai fazer parte da formação de outros corpos. E aí nos diz ainda Miramês que o estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Então, nós, olhando desta forma, estudando sobre Deus, estudando sobre o Senhor da vida, nós temos que cada vez mais reforçar a nossa fé, reforçar a nossa feição pura, a nossa vontade de viver, porque Deus nos concedeu a vida, este patrimônio maior. E, como nós estamos falando sobre vida, nós temos que lembrar mais uma vez, de aproveitando o mês de maio, o mês das mães, parabenizar as mães, porque as mães, sem sombra de dúvida, são as portadoras da vida. Então Deus confia-lhes, ó mães, mulheres, confia-lhes a vida. Deus entrega a cada um de vocês, na simbologia de um filho, a vida. E vocês, mães, vocês, mulheres, sem sombra de dúvida, sem que vocês se tornassem mães, nós homens não nos tornaríamos pais. Então temos que agradecer a vocês também pela oportunidade que vocês nos dão, que vocês nos deram, nós que já somos pais, estamos pais, a oportunidade que vocês nos concederam de sermos pais. Depois, é lógico, da oportunidade que vocês nos concederam de estarmos aqui na vida física. Muito obrigado a todos vocês, a todas as mulheres corajosas. Hoje, inclusive, vi várias manifestações
nas redes sociais, em especial no Facebook, de mulheres com tipo assim, uma faixa no peito dizendo eu amo ser mãe. Precisamos muito dessas mulheres corajosas que amam ser mães e que cumprem o seu compromisso, cumprem a sua missão na condição de mães. E aí segue Miramês dizendo, voltando ao nosso tema da noite sobre a vida, mesmo que não tenhamos saído do tema, porque este tema, sem sombra de dúvida, abarca toda a vida. E aí nos diz Miramês que porque ele, ou seja, Deus, está em tudo. Deus está em tudo, nada vive sem a sua benfeitora presença. Como estaríamos aqui se não existisse Deus? Em Deus não existindo, nós não estaríamos aqui. Se nós tivéssemos condições de nos desligarmos de Deus, simplesmente passaríamos a não existir. Porque a nossa existência é uma fagulha divina. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior, ou seja, no universo, que cuidam da harmonia na mansão divina. A lei da harmonia em todo o universo divino, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Então Deus cuida de tudo. Deus se preocupa de tudo, com tudo, desde o micro-organismo até os planetas, os corpos celestes maiores que estão espalhados no universo. Deus está cuidando de tudo, mantendo sempre a mais perfeita harmonia em toda a sua mansão divina chamada universo. A suprema inteligência, nos diz ainda Miramês, está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. Então aqui nos afirma Miramês que Deus, esta suprema inteligência, está constantemente andando conosco, está constantemente conosco, e nós é que ainda nos comportamos na condição de surdos. Não ouvimos Deus. E aí com isto é lógico que nós sofremos as consequências, e aí nós reclamamos. E em muitas situações nós até colocamos, ou na maioria das situações, nós colocamos a culpa em Deus. Nós questionamos Deus. Nós, digamos assim, de uma certa forma, não aceitamos a justiça de Deus, porque sabemos que em momento algum, por mais duras que sejam as lições que chegam para nós na nossa vida, nós sabemos hoje que não existe injustiça, porque Deus não quer que nós soframos. Nós não fomos criados para sofrer. Se estamos passando por dores, por desesperos, por sofrimento, resultado das nossas escolhas. Precisávamos passar por isto. É lógico, não estamos falando isto para fazer sofrer mais ainda aqueles que estão sofrendo a dor de uma separação, como falávamos no início, mas para lembrarmos que só existe justiça. E conforme nós vimos aqui, Deus entrega a cada um aquilo que é seu. Então nós estamos aqui para aprendermos, estamos aqui para sairmos desta condição de ignorância, conforme Jesus nos fala sobre aquela necessidade de conhecermos a verdade. E a verdade nos libertará da nossa ignorância. Então aqui voltamos mais uma vez à Bíblia, ao Antigo Testamento, lá em Eclesiastes, onde nos dizem aqueles companheiros da antiguidade que para tudo há um tempo no universo, para tudo há um tempo na vida, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Aí eles falam que há momento de colher, há momento de plantar, há momento de nascer, há momento de colher, há momento de morrer, e assim sucessivamente. Mas que tudo está em perfeita harmonia, porque Deus não fez nada que não fosse perfeito. E aí
Nos dizem na sequência ainda no Eclesiastes que nada é melhor para o homem que alegrar-se e procurar o bem-estar durante a sua vida. Então nós temos que viver a vida de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma serena, conforme ele nos fala aqui, de uma forma alegre. Porque todos nós estamos, digamos assim, entre aspas, condenados. É a mais bela condenação por parte de Deus, condenados à felicidade. Mas conforme nós sabemos, inclusive companheiros mais esclarecidos, igual o Dalai Lama, tem uma frase belíssima que ele nos fala sobre a felicidade, que a felicidade não é uma coisa pronta. Ela vem de acordo e através das nossas próprias ações. E aí nós devemos lembrar, neste caso, lá do Sermão do Monte, as bem-aventuranças de Jesus, quando ele nos fala sobre a felicidade, onde ele nos mostra de uma forma bem clara que todos nós um dia seremos felizes, de acordo com o nosso esforço. Esse tempo será maior ou menor para alcançarmos esta felicidade, de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas atitudes próprias. E aí, mais uma vez, falando sobre vida, voltamos a Miramês. O espírito Miramês nos fala em Filosofia Espírita, lá no volume 2, estudando o Livro dos Espíritos, que a vida ela é única. Como nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra de uma forma bem clara, que a vida realmente ela é única, vivida em dois planos. Ora, nós estamos aqui no corpo físico, igual nós que estamos aqui nos vendo fisicamente, já que este corpo físico é uma extensão do espírito. Como nós sabemos, neste momento, este que está vos falando através da tecnologia que hoje nós temos à nossa disposição, falando aqui à distância, mas nos vendo ao vivo, quem vos fala não é um corpo físico, mas sim um espírito. Um espírito que está momentaneamente utilizando esta ferramenta que Deus me concedeu na condição de um corpo físico. Então é um instrumento para eu, espírito, ser imortal, que recebi o sopro da vida, estar aqui se comunicando e trabalhando o seu aperfeiçoamento. Então o corpo é esta ferramenta que nós devemos cuidar e nós devemos utilizar com sabedoria. Então nos diz Miramês que a vida é como uma flor. Vejamos como Miramês define a vida, que a vida é como uma flor, vai desabrochando na sequência do próprio tempo. Então ele nos diz que a vida ela vai desabrochando na sequência do próprio tempo e as leis do Senhor agem onde quer que seja com a plenitude de sua força, dando-nos de acordo com o que somos e nos fazendo ser o que já conquistamos. E aí ele nos fala sobre a bênção da reencarnação. Porque não existiria, pelo menos que nós possamos entender e conhecer, um outro meio pelo qual nós cresceríamos, nós resgataríamos as nossas dívidas, nós nos reencontraríamos com aqueles afetos e desafetos, em especial com os desafetos, para nos acertarmos, para aprendermos a amar. Então nos diz Miramês que a reencarnação é uma bênção para os espíritos inferiores, assim como nós, que eles próprios desconhecem. Então nós ainda desconhecemos, na sua maioria, a bênção da reencarnação. Para que realmente e como funciona a reencarnação para a vida? Para a vida, não a vida simplesmente aqui no corpo físico, mas para a vida na sua amplitude. Por que Deus? Por que Deus criou a reencarnação? Por que não ficou apenas em um plano, sem ter que ficar indo, vindo, voltando e retornando nesta viagem constante? Porque se tivéssemos condições de ver, tivéssemos olhos para ver, é um movimento enorme. É um movimento enorme, como nós podemos observar nas grandes cidades, nas metrópoles, nas megalópolis,
o movimento de gente aqui encarnados, do plano espiritual para cá, o movimento é muito maior. Porque milhares e milhares de seres estão indo e voltando todos os momentos das 24 horas. Então é um movimento enorme. Então a reencarnação é esta bênção que Deus nos concedeu como oportunidade para o aprendizado. E aí ele nos diz que na reencarnação nós temos o corpo físico, a carne, que é uma esponja absorvente das mazelas quando isso acontece, ou seja, então o corpo físico, o corpo de carne, é esta esponja absorvente quando a reencarnação acontece. E ao mesmo tempo que é uma esponja, o nosso corpo físico, é também um esconderijo. Porque muitos de nós que aqui nos encontramos, estamos aqui no corpo físico escondidos, momentaneamente escondido dos nossos algozes. E tomara que eles não nos encontrem tão cedo, né? Enquanto nós estamos aqui escondidos, que possamos aproveitar estas oportunidades para o nosso aprendizado. Porque quando nós nos reencontrarmos, se não for agora ainda nesta existência, que possamos já estar mais fortalecidos para não para brigarmos, mas em especial para trabalharmos o perdão. Então nos diz que a carne também é esse esconderijo, senão um conforto para os prisioneiros da consciência. Então também é esse esconderijo onde momentaneamente, durante esses anos que nós ficamos aqui escondidos no corpo físico, nós estamos esquecendo ou esquecemos momentaneamente os nossos equívocos do passado. E é por isso que ele nos fala aqui nessa condição de conforto aos prisioneiros da consciência. Quem de nós que não temos problemas em relação ao nosso passado delituoso? Sem sombra de dúvida, a maioria absoluta de nós somos, perante as leis divinas, somos criminosos e escondidos aqui no corpo físico, esquecemos momentaneamente desses crimes e aí estamos aqui para a nossa reeducação, para nos fortalecermos, para encararmos esses problemas e resolvermos estes problemas, nos transformando em pessoas melhores. E ainda nos diz Miramês que a vida, principalmente do homem, o homem no sentido genérico, é um eterno perguntar. E quem pergunta é porque desconhece as leis de Deus vigorando no universo grandioso. Então temos que perguntar, sim, não podemos ficar calados, mas sabermos fazer as perguntas corretas. E para isto nós precisamos estudar e por isso nós estamos aqui estudando, para sabermos fazer as perguntas corretas. E aí ele nos diz ainda, Miramês, que a vida nos dá o que pedimos pela vivência na região em que estagiamos. E os homens na carne não escapam a essa lei. E a luz que nos circunda nos fala quem somos com clareza. Pois é do dito evangélico que ninguém engana a Deus. Então aqui ele nos fala de uma luz que nos circunda. Ainda bem que nós, que aqui nos encontramos no corpo físico, também a maioria absoluta, ainda não temos esses olhos para ver a luz, ver a olhos nus a aura das pessoas, ou a nossa própria aura. Porque conforme eles nos dizem, conforme Miramês aqui nos afirmam, do plano espiritual, nós somos reconhecidos pela luz que nos circunda. E pelo tipo de luz, pelo tipo de vibração, nós deixamos claro e patente que condição nós já alcançamos. E é lógico que isto ninguém consegue enganar. Aqui no plano físico, nós enganamos as pessoas, enganamos a nós mesmos, usando as chamadas máscaras sociais. Mas para o plano espiritual, que funciona as nossas vibrações, que é pura energia, não temos como enganar de forma alguma.
E aí nos diz ainda que o corpo humano, para o espírito, é a bondade de Deus, visível aos que não têm olhos para ver. Então aqui ele nos afirma que o corpo, e é por isso que nós temos que cuidar com sabedoria do nosso corpo físico, porque é a bondade de Deus visível a todos nós que estamos aqui nos enxergando. E o corpo físico é a extensão do espírito. É o espírito materializado de uma forma mais grosseira, já que é o espírito que mantém este corpo e que dá vida a este corpo, conforme havíamos falado anteriormente. E aí buscamos na obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Já que estamos falando de vida, esta obra tem este título, Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo, ou melhor, começando aqui pelo prefácio que é de Emmanuel, que ele nos fala sobre a vida, que a vida não se extingue. E aí Emmanuel nos fala no prefácio desta obra, retiramos algumas frases que vamos ler rapidamente, que a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo, que a morte não extingue a vida, apenas cessa as funções orgânicas do corpo físico. As dimensões vibratórias, continua nos esclarecendo Emmanuel, as dimensões vibratórias no universo são infinitas. As dimensões vibratórias no universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Então é infinito, tanto as dimensões vibratórias quanto os mundos que povoam o universo. E aí Emmanuel afirma ou reafirma, ninguém morre. Ninguém morre. E ele acrescenta, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida se renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de serviços no universo. Então a vida se renova. Aquilo que nós classificamos como morte, na verdade, para o espírito, é uma renovação, é um momento de pensar na vida, é um momento de purificação, é um momento e oportunidade de elevação, conduzindo-nos vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Então aqui são palavras de Emmanuel. E lá no capítulo 10 deste mesmo livro, André Luiz nos diz o seguinte: se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem, ainda afirma e esclarece André Luiz, se aprendessem antecipadamente algo nos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo físico. Então aqui ele nos fala, nos chama a atenção que precisamos nos esforçar constantemente para aprendermos antecipadamente, ou seja, antes da morte do corpo físico, os horizontes sublimes da vida que nos aguarda depois da morte do corpo físico, depois do momento dessa renovação ou de transformação ou dessa mudança de cidade, da cidade material para a cidade espiritual. E aí nos diz ainda que certamente, afirma André Luiz, que se nós aprendêssemos antecipadamente sobre o valor da vida, certamente valorizaríamos com mais interesse o tempo, este belíssimo e grandioso patrimônio que Deus nos concede. Via de regra, nós usamos um termo equivocado em que perdemos tempo. Na verdade, não perdemos tempo, porque é impossível perder aquilo que não é nosso. E o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. O que, na verdade, nós fazemos é desperdiçar ou usarmos incorretamente este tempo que Deus nos concede na condição de usarmos aqui na nossa existência e para o nosso aprendizado. Então nos diz André Luiz que certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência e o aprendizado. Todavia,
ainda afirma André Luiz, importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens, aqui a Terra, permanece também repleto de mistérios e encantamento. Então ele nos diz que nós não conhecemos, não sabemos o que nos espera do outro lado da vida e não nos esforçamos muito para aprendermos antecipadamente sobre o mundo espiritual, mas que mesmo aqui no plano físico existem muitos mistérios para os que amam a glória de Deus. Então, para nós que amamos e respeitamos a glória de Deus, existem muitos mistérios para conhecermos aqui na Terra, e a crosta planetária oferece sublimes revelações. Sublimes revelações. Então, que possamos nos esforçar constantemente e aprender constantemente sobre a vida, aqui no corpo físico, aqui no plano terrestre, e o que nos aguarda depois do corpo físico, na continuidade da vida. E aí voltamos mais uma vez a Miramês. Anotem para aqueles que ainda não conhecem, anotem o nome deste livro e depois, se tiverem a oportunidade de estudarem este livro, estudem. Chama-se Horizontes da Vida. E Miramês tem, na verdade, uma trilogia, que é este Horizontes da Vida, Horizontes da Fala e Horizontes da Mente. Extraímos algumas frases deste livro, Horizontes da Vida, do capítulo 18. Neste item do capítulo 18, Miramês nos chama a atenção que os anjos continuam trabalhando pela e para a sua evolução. Continuam trabalhando constantemente para alcançar cada vez mais uma evolução mais aperfeiçoada. E aí ele nos diz sobre a vida que Deus é o supremo foco de luz, de onde verte toda a sabedoria e, se podemos dizer, toda a vida, toda a criação. Então aqui ele nos fala que Deus é o supremo foco de luz, é o supremo foco de energia, de onde vem toda a vida, para toda a criação. E aí ele segue dizendo, se por vezes falamos que Deus é vida, vejamos o que Miramês nos diz. Se por vezes falamos que Deus é vida, é por não encontrar outra palavra mais elevada. Se se Deus criou a vida, a razão nos induz a dizer que ele é maior que a vida, por ser o seu criador. Então ele nos fala que quando nós falamos que Deus é a vida, é porque não temos palavras no nosso vocabulário suficientes para falarmos sobre Deus, falarmos sobre a vida. Porque se Deus é o criador da própria vida, então ele não é simplesmente a própria vida. Ele é maior do que isto, porque ele a criou. Mas para nós, com certeza, já é o suficiente, muito suficiente, em sabermos que a vida vem de Deus, que a vida provém de Deus, que a vida é o próprio Deus e que todos nós não existiríamos se não estivéssemos ligados a Deus. E aí Miramês ainda nos diz, falamos que Deus é amor. Mas, se ele criou o amor, é mais que o amor. Da mesma forma que ele fala da vida, ele fala sobre o amor. Então, se Deus criou o amor, ele é mais, já que ele o criou. Se criou a verdade, se Deus criou a verdade, e normalmente nós falamos que ele é a própria verdade, e Jesus nos falou que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, então aqui Miramês nos diz, se Deus criou a verdade, indubitavelmente, sem sombra de dúvida alguma, é superior à verdade. Se é o Criador,
de todas as leis universais, essa luz suprema é maior que todas as leis criadas. Então aqui encerra Miramês, neste item, neste capítulo 18, os seus esclarecimentos, a sua fala sobre a vida, se o Criador, se é o Criador, se Deus é o Criador de todas as leis universais, essa luz suprema que é Deus é maior que todas as leis. E aí buscamos palavras de Jesus, que nos fala sobre a vida. A notação de João, capítulo 14, versículo 6, que nos diz, naquela belíssima frase, Jesus nos diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é que nos diz que ele é o caminho que leva para a verdade, ou seja, que leva para Deus e que leva para a própria vida, que é Deus. Por nos faltar palavras para definir Deus. Não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis. Não é a vida mais que o alimento? Nos questiona Jesus. E o corpo mais que a veste? Guardai-vos de toda a avareza, porque a vida, Jesus mais uma vez nos fala da vida, que a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. A nossa vida não está na abundância de bens acumulados aqui durante a nossa trajetória terrena. E aí nos diz ainda Paulo de Tarso, na Epístola aos Romanos, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo também tinha esse conhecimento, tinha essa certeza que o dom gratuito que nós recebemos de Deus é pela eternidade para a eternidade, chamado vida. E aí buscamos, falando ainda um pouco mais sobre vida para encerrarmos, buscamos em o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, um belíssimo estudo filosófico sobre a vida. Ele nos diz da seguinte maneira, Leon Denis, que a vida é uma vibração imensa que enche o universo. Então aqui Leon Denis nos afirma que no universo o que existe é apenas vida, que não existe morte, porque a vida enche todo o universo infinito e cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, ele nos afirma, cada alma, cada um de nós é uma centelha destacada de Deus, o foco de vida, o foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações. Então, cada um de nós, aqui que nos encontramos, é um foco de vibrações de Deus, que hão de variar. E aí esta vibração, ela vai variar, aumentar de amplitude e de intensidade, consoante o grau de elevação de cada ser. Então, essas vibrações, elas variam, aumentam de amplitude e intensidade, de acordo com o esforço que estejamos fazendo para crescermos. Conforme Jesus nos fala, e devemos levar isto muito a sério constantemente, brilhe a vossa luz. Que possamos aumentar constantemente esta intensidade, variar para positivo as nossas vibrações. E aí nos afirma ainda Leon Denis que toda alma tem, pois, a sua vibração particular e diferente, conforme mostramos e comentamos anteriormente, que no plano espiritual, lá no plano espiritual, e quem nos olha de lá, nós aqui no corpo físico, cada um de nós é conhecido pela nossa luz, pela nossa luminosidade ou treva, nosso lado luz ou nosso lado sombra, ele é enxergado do plano espiritual, e cada um de nós tem esta vibração particular, porque cada um de nós é uma centelha divina. Cada um de nós temos a nossa identidade particular. Toda a beleza, toda a grandeza, nos afirma Leon Denis, do universo vivo se resume na lei das vibrações harmônicas. E aí nos dizem os espíritos amigos, na questão 944. Já que estamos falando sobre vida,
A 944, Kardec questionou em relação ao suicídio. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Porque muitos de nós, na nossa ignorância, ainda falamos: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, o que eu bem entender. Então Kardec, conhecendo isto, fez esse questionamento. Tá, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos amigos nos respondem com um belo e sonoro não. Não, só Deus tem esse direito. E a 950, que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Ou seja, suicida-se com a esperança de alcançar uma vida melhor? E os espíritos amigos nos respondem: outra loucura, que ele faça o bem, que ele continue no corpo físico e faça o bem, e estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda a sua entrada, ou seja, com a antecipação da morte através do suicídio, ele retarda a sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir terminar esta existência ou esta vida que cortou por uma falsa ideia. E para encerrarmos as nossas reflexões desta noite, voltamos a Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino, da Dor, que ele nos fala sobre a finalidade da alma, a finalidade da vida para a nossa evolução. Ele nos diz que a alma vem de Deus. Todos nós já sabemos, ou deveríamos saber. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Então, é em nós o princípio da inteligência e da vida. E que todos nós fomos criados por amor. Todos nós fomos criados por amor de Deus e fomos criados para amar. Todos nós fomos criados por amor e para amar. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Então, a alma é uma partícula da essência divina projetada aqui no mundo físico. Todos estes corpos de carne pereceram, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. A sabedoria, para todos nós, alcançarmos aquela condição de sabedoria, é o prêmio para todos nós. O seu adiantamento é obra sua. Então, o adiantamento, alcançar a condição de espírito de sabedoria, alcançarmos a condição de angelitude, é obra de cada um de nós. Todos nós fomos criados perfectíveis, ou seja, para buscarmos por conta própria a perfeição, que por mais que alcançarmos esta perfeição, por mais elevada seja esta perfeição, ela sempre será naquele grau relativo, porque no superlativo, na condição de supremo, apenas a Deus pertence. Nós, na condição de criaturas, nós sempre ficaremos na condição relativa, aquela perfeição relativa, e teremos que trabalhar constantemente para continuarmos crescendo ao infinito, porque esta escada, simbolicamente falando, esta escada chamada evolução, ela vai ao infinito. Que possamos nos esforçar, meus irmãos, esforçar constantemente, porque nenhuma religião, como nós sabemos, nenhuma religião salva ninguém por si só. Elas nos indicam caminhos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o preparo de cada um de nós. Mas conforme Jesus, o próprio Jesus, nos afirmou, quem nos salva somos nós próprios, através dos nossos esforços. Conforme Leon Denis nos fala aqui, é obra nossa. Porque Jesus, quando foi questionado: Senhor, haverá os que se salvam? Jesus nos responde: fazei esforços. Então é por isso que afirmamos, sem sombra de dúvida, que nenhuma religião salva ninguém, mas as nossas atitudes. As religiões, conforme Einstein nos afirmava, são muletas. São muletas que ainda nós precisamos para nos escorar durante a nossa caminhada. Muita paz a todos,
Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês que nos acompanharam desde o início, que nos suportaram por mais de 40 minutos. Vocês que chegaram um pouco atrasado, mas muito obrigado por terem chegado. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Que possamos aproveitar esses momentos de turbulência para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria na condição de seres humanos. Que possamos verdadeiramente nos tornarmos humanos urgentemente. Então, faremos a nossa prece para encerrarmos a nossa participação, a nossa transmissão ao vivo. Então, vamos, neste momento, fecharmos mais uma vez os nossos olhos, agora para agradecermos a Jesus. Agradecermos a Jesus por mais este momento que nos foi concedido, agradecermos a Deus pelo dom e a dádiva da vida, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência nos lares de cada um destes companheiros aqui representados, e mais uma vez voltamos a rogar a Jesus que ampare e proteja em especial aquelas pessoas que se encontram em maiores necessidades, que às vezes encontram-se quase que em desespero, que os companheiros emissários do Cristo possam se achegar a mais um pouco a estes companheiros para uma assistência mais próxima e mais demorada, em nome de Jesus. Que cada um de nós possamos estar neste momento receptivos a luzes que estão sendo derramadas sobre cada um de nós, na condição de boas energias, de boas vibrações. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos ao Núcleo Espírita Kardecista Renascer, do setor Sol, Morada do Sol, aqui em Goiânia, por nos conceder mais uma vez a oportunidade do trabalho, a oportunidade das reflexões, a oportunidade dos estudos. Muito obrigado a todos. Até breve, meus irmãos. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos ampare, hoje, agora e sempre. Fiquem todos em paz.